Olá, pessoal! Vamos aí para uma aulinha bem bacana sobre os ácidos nucleicos. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente está falando de DNA e de RNA. Eles carregam as nossas informações genéticas e comandam, né, as atividades celulares. Primeiramente o DNA, depois o RNA. A gente precisa conhecer a diferença das estruturas entre eles. Então, vamos lá. Quando nós falamos do DNA, o DNA é a abreviação de ácido desoxirribonucleico. Ele tem um nomezão aí, mas essa é a abreviação. Quando nós falamos do DNA, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, tá? Ele fica dentro do núcleo. E trechinhos de DNA, cada pedacinho de um DNA corresponde a um gene. E é ali que estão todas as nossas informações genéticas. O DNA, ele vai ser formado, né, ele vai ser sintetizado, deixa eu pegar aqui, através de uma fita dupla. Esse modelo a gente chama até de dupla hélice. O que acontece? Ele vai ser formado por nucleotídeos. Então, quando a gente fala de uma estrutura de nucleotídeo de DNA, ele é basicamente, vamos pegar aqui, formado por um grupo fosfato. Esse grupo fosfato vai se prender em uma pentose, que é a desoxirribose. Tá lindo o meu desenho. E essa desoxirribose vai se prender em uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas de DNA são, basicamente, aqui, a guanina, a citosina, a adenina e a timina. Uma coisa importante, tá, pessoal? Seguinte, quando nós temos, por exemplo, tá, adenina com timina, entre a adenina e a timina nós temos duas ligações de hidrogênio, enquanto entre guanina e citosina nós temos 3 ligações de hidrogênio. Ah, eu preciso saber que é sempre adenina com timina e é sempre guanina com citosina? Sim, precisa saber. E aí a gente pode ter vários exemplos, assim, vários macetes. Tem gente que usa uma dupla de cantor, que eu acho que a maioria nunca ouviu falar, que é Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Outros falam água tônica com guaraná. Aí tu pode ir usando isso, tá? Bom, o RNA, por sua vez, ele tem uma fita simples, olha só. Ele é isso aqui. E aí ele vai ter também a guanina, ele vai ter a citosina e ele vai ter a adenina. Só que ele tem uma base exclusiva que é o uracil. Como o RNA é uma fita simples, não tem pareamento. Mas o que acontece, por exemplo, vamos supor que tu vais ter aqui um DNA. Vou fazer aqui, ó, uma fita de DNA para vocês verem. Pegar uma canetinha aqui, tá? Então, vamos supor que aqui tu tem um DNA. Aí, nesse DNA, tu vai ter adenina, guanina aqui e citosina, tá? E aí, esse DNA vai formar um RNA. Então, aqui tu tem o RNA, é o DNA que forma o RNA, tá? Então, todo o RNA é produzido a partir de um processo chamado transcrição. Quem faz a transcrição é o DNA. Então, por exemplo, se no DNA tu tinha uma adenina, no RNA tu não vai ter uma timina. Por quê? Porque RNA não tem timina, RNA tem uracil. Se no DNA tu tem uma guanina, no RNA tu vai ter uma citosina. Se no DNA tu tem uma citosina, no RNA tu vai ter uma guanina. E assim por diante. Pessoal, então vamos lá. Falar um pouquinho sobre esses ácidos. Nós vimos que o DNA é uma fita dupla, fica dentro do núcleo e vai ter 4 bases nitrogenadas.
adenina, que faz par com a timina, 2 ligações de hidrogênio entre elas, e guanina, que faz par com a citosina, com 3 ligações de hidrogênio entre elas. O DNA cuida de todo o metabolismo da célula, então uma das ações do DNA é a transcrição. Quando ele faz a transcrição, ele forma o RNA. O RNA, por sua vez, é uma fita simples, formada dentro do núcleo e que, após formada, migra para o citoplasma. E o RNA vai contar com 4 bases nitrogenadas: a citosina, a guanina, a adenina e a uracila ou uracil, que é a base exclusiva do RNA. Porém, é importante a gente saber que existe uma regra, o Enem adora esta regra, que é a regra de Chargaff. Quando nós falamos da ligação adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio. Quando nós falamos da ligação citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio, tava faltando uma ali. Só que a quantidade delas é igual. Na verdade, esse esqueminha aqui, agora eu vou apagar o terceiro risquinho que eu fiz, porque esse esqueminha aqui não tá se referindo às ligações de hidrogênio, e sim à quantidade. Eu só aproveitei para lembrar ali. Então, a quantidade de adenina é sempre igual a uma de citosina. A quantidade de adenina é sempre igual a de timina. E a de citosina vai ser sempre igual a de guanina. Então, ó, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vem comigo. Imagina que tu vai estar lá fazendo um exercício e ele vai estar te dizendo assim: ah, um cientista descobriu que numa amostra de DNA tinha uma quantidade, vamos botar aqui, de timina a 20%. Aí o exercício te pergunta: bom, se timina é 20%, quais as quantidades de adenina, quais as quantidades de guanina e quais as quantidades de citosina? É isso que o exercício vai querer que tu diga. Então, olha só, se tu sabe que timina, tá? Vamos usar o slide aqui. Se tu sabe que timina é 20% e que quando tu tem timina, tu tem uma mesma quantidade de adenina, adenina é 20. Quando eu somo adenina e timina, como é 20 cada uma, fecha 40. Falta quanto para eu fechar 100%, que é o total? Falta 60. Então, eu vou ter 30% de citosina e 30% de guanina. E aí, fecha o 100%. Por isso que aqui nós temos, ó, o fechamento é sempre igual a 1. Então, aqui nós temos a regra de Chargaff, que é algo bem importante também para a prova. O Enem gosta disso, tem algumas questões ao longo aí das edições do Enem abordando esse assunto. E conteúdo visto. Desejo uma boa prova a todos.